Cacique. Cacique, o amor da cidade. Mensagens do dia. Vivi e você. E todos os dias a gente traz uma mensagem de reflexão. A gente anda acelerado a 1000 por hora e a gente esquece do mais importante de tudo. Sabe o quê? Pensar, parar, respirar, retomar. Como disse o Cezinha pra mim de manhã, aperta o botãozinho off um pouco, se desligar um pouquinho. O corpo pede, viu? O corpo fala, ele reclama. E a gente insiste. E a gente continua. Bom, acabei de virar o copo d'água que tá vindo em cima de mim, tá, gente? Pera aí, que é uma benção, menina. Vocês sabem que eu sempre faço isso. Ai, Zezinha, pega ali um paninho pra gente ali, porque eu vou ficar... Aqui, pode deixar. Eu vou falar bastante agora. Enquanto eu lavo o estúdio com o meu copo d'água, né, Madrigal? Bom dia, Madrigal tá aqui também. Enquanto eu lavo, dou uma lavadinha aqui no estúdio, eu vou falando aqui no cantinho. É normal, viu, gente? Eu derrubar copo, virar copo d'água. Mas depois eu conto um cenário desse pra vocês. Antes eu quero falar da mensagem, tá vendo? Isso aqui, esse comportamento, essa atitude aqui, tudo bem, é uma pessoa desligada. Que eu sou meio estabanada. Mas tudo isso pode ser também fruto de estresse. Fruto da falta de parar, do off, do botãozinho, de respirar. A gente fica naquela pegada a 1000 por hora, né? Vamos fazer acontecer e deixa aqui que eu resolvo, eu corro, eu faço, eu aconteço. E aí você vai ver, o seu corpo já tá cansado, esgotado, já tá virando água na mesa, né, Cezinha? Cezinha olha feio pra mim, que ele fala que eu não aperto o botãozinho off. E aí eu falo pra você que nós precisamos saber recomeçar todos os dias. Todos os dias é dia de recomeçar de novo. A vida, ela começa assim que você abre os seus olhos pela manhã. Que bom que Deus é misericordioso e nos dá a oportunidade de todos os dias a gente passar. Tem um versículo bíblico que eu amo muito, sabe, gente? Ele diz assim, ó: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que significa isso? Obrigada, viu, Cezinha? Obrigada, Alberto. Os meninos me salvaram aqui de tanta água. Isso diz que você pode até estar triste num dia, mas no outro dia você vai estar melhor. Não é verdade? A tristeza, ela passa. Nós vivemos fases e momentos de emoções. Nós somos emoções. Um dia nós estamos sorrindo, no outro dia a gente está triste e depois a gente vai voltar a sorrir. Só que tem gente que está entrando em pânico, em desespero quando bate a tristeza. E tem alimentado e sustentado a tristeza em suas vidas. Nós temos dois lobos. Nós temos de um lado, nosso lado direito é o lobo bom. No nosso lado esquerdo é o lobo mau. Você precisa saber qual lobo você tem alimentado. Qual você tem ouvido todos os dias. Se você ficar dando ouvido e alimentando o lobo mau, obviamente você vai começar a atrair coisas ruins para sua vida. Obviamente você vai começar a se sentir triste. Agora, se você alimenta o lobo bom, as coisas começam a acontecer de uma maneira tão inexplicável que tudo de bom, o universo conspira a seu favor. Você começa a atrair coisas boas para sua vida. Nós somos o que pensamos. O seu corpo é o que você come. E o que você pensa é o que você atrai. Às vezes, muitas pessoas, elas querem derrubar você. Elas torcem para derrubar você. E você fica quietinho, nem revida. Do nada, o resultado vem. Do nada, o universo manda de volta para as pessoas aquilo que elas mandam. É impressionante como ela tem o dom de brigar com o mundo, do nada, de repente. E as pessoas que foram prejudicadas, você vê elas se dando bem. Né, Alberto? Quietinho, no cantinho, sem retrucar, e as bênçãos vêm. Muitas vezes, gente, a oração, eu falo que o silêncio é a maior oração que tem. Muitas vezes a gente tem que fazer silêncio em determinadas situações
pra gente não falar demais, a gente não perder pra nós mesmos e esperar, porque o tempo, ele é o Senhor das razões, ele faz coisas inacreditáveis. Então, o que você tem que fazer? Você tem que sair desse lugar que está limitando a sua visão, que você não consegue enxergar as coisas boas e muda o ângulo. Procura ajuda. Dobra seu joelho no chão, fala com Deus e depois você me conta. Agora, o que você não pode é alimentar o lobo mau. Porque o lobo mau, ele te leva até o suicídio. O que tem de números de suicidas acontecendo no nosso mundo tem aumentado absurdamente. Por quê? São pessoas alimentando o lobo mau. Eu quero deixar para você uma reflexão. Qual lobo você tem alimentado? Pare e pensa. Se você tem sido positivo, otimista e acreditando, você tem alimentado o lobo bom. Se você é mal-humorado e só pensa coisa ruim e tem somatizado e alimentado sua tristeza, você está ouvindo o lobo mau. E todo resultado há de vir. Tudo depende da sua escolha. A vida é feita de escolhas, de decisão. Você decide como você quer. E lembre-se do que falamos ontem. A sua alegria, a sua felicidade tem que estar na sua mão, não na mão das pessoas. Ninguém tem a obrigação de te fazer feliz. Essa obrigação é sua. Então, se faça feliz. Nossa reflexão, nossa mensagem do dia de hoje. Vivida Rádio. Estamos de volta agora, 9h03. Bom dia. Gente, quero dizer pra vocês que vocês são lindos, tá? E o nosso programa, ele é bem democrático, como eu sempre falo, já é a segunda vez que nós vamos bater um papo totalmente informal aqui no nosso programa, que eu adoro polêmica, vocês sabem, né? Eu sou meio polêmica, né, Vinícius? Você também é? O Alberto nem se fale. Eu gosto de divergir, eu gosto de discutir os dois lados, eu acho que é importante. Como seria chato o mundo se todo mundo pensasse igual? Como seria chato o mundo se a gente não tivesse dificuldades, lutas e desafios? Não é verdade? Ia ser tão monótono o mundo. Pessoa, eu gosto de maçã, Vinícius. Eu também. Aí vira o Alberto, eu também. O Madrigal, eu também. Coisa chata. Eu não gosto da maçã. A maçã prende o intestino. Quem falou só se prende o seu. O meu solta. E aí a gente vai discutir. Isso é muito saudável. Isso é muito legal. E como nós estamos tendo muita dúvida ainda, nós trouxemos o Dr. Carlos Nigro da última vez, junto com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, o Claudião. E foi assim um papo, você até acompanhou, foi um papo bem técnico, né? O Dr. Carlos Nigro, ele é filósofo, ele explica muito, ele é muito bom no que fala. Mas ele usa, às vezes, alguns termos muito difíceis, então ainda ficou um pouco de dúvida no ar. Vereador Vinícius, de Campos do Jordão, PSB, ele falou: Vivi, você é contra ou a favor a reforma da Previdência? Eu falei: eu sou a favor. Vamos discutir no ar? Vamos. O Vinícius manda aqui. Pediu espaço, a gente abre. E aí, como o Alberto tem um grande conhecimento sobre a reforma da Previdência, tem estudado em cima disso, representa hoje aqui o deputado Castelo Branco, um grande abraço aí ao deputado. Eu convidei o Alberto para compor a mesa com a gente, para a gente fazer um bate-papo super agradável aqui, para a gente ver o entendimento do Vinícius, que é contra a reforma da Previdência, e o posicionamento do próprio deputado Castelo Branco, representado hoje pelo Alberto, que é do Conservadores Taubaté, né? Está sempre presente na Câmara Municipal, é muito interessado na política pública da nossa cidade, isso é muito bom, como o Gabriel. É Gabriel mesmo, seu nome né? A gente só chama de Madrigal, né? Também é um menino, estudou com meu filho, sabia? Ele chega e fala: oi tia, eu, oi. Quando ele fala Vivi, eu falo: oi querido. Ele fala tia, né? Só falta me oferecer uma suquita, né? Então, mas faz parte, viu? Tia. A titia compreende. Eu fui esses dias no baile de formatura na AMAN do meu filho, aí aqueles bandos gigantes: oi tia, então você acaba acostumando, né? Falei: nem sou irmã da mãe dele, ele fica me chamando de tia. Ai, mas tá bom. Tia. Fica quieto, Cezinha. Então, gente, hoje a gente vai bater um papo aqui, a gente quer a participação de vocês que estão acompanhando a nossa rede social, a gente transmite pelo Facebook. Se você quiser compartilhar na sua página do Face, Rádio Cacique Taubaté, vai em compartilhar, vai começar a aparecer pro seu público no seu Facebook. Você já fez isso? Para que as pessoas possam opinar
né, também participar com a gente. De vez em quando, gente, queria pedir desculpa para vocês, de vez em quando vocês olham, eu tô no celular ou no computador, porque eu tô recebendo mensagem da população, até vocês mesmos entrevistados, não fiquem empolgados olhando pros meus olhos azuis, tá? Tá, Vinícius? Claro. Porque eu fico tentando, porque assim, eles falam comigo no Face do programa, no meu Face, no WhatsApp meu, no WhatsApp do programa, eu enlouqueço, gente. Eu clareei o cabelo de novo, já viu? Brincadeira, viu, loiras? Mas enfim, eu tô prestando, que eu sou mulher, então eu escuto tudo que vocês estão falando, ao mesmo tempo eu respondo, escuto tudo ao meu redor. Vocês é uma coisa por vez. Então a gente vai bater um papo, deixa eu dar bom dia aqui pro Alberto. Ô Cezinha, testa pra mim, microfone ok do Alberto. Bom dia, Alberto. Bom dia. Vamos lá, ligo dele. Eu não tô ouvindo ele. Bom dia. Não tô ouvindo. Bom dia. Não. Tem algum bisu aí, porque o outro moço estava falando nesse microfone e eu estava ouvindo. Tem que perguntar pro... Bom dia, Vinícius. Bom dia, Vivi. O Vinícius está funcionando. Eu preciso que você fale com o Júnior. O Júnior já vai orientar a gente, senão eu divido o meu microfone com você. Tá bom, Alberto? A gente se senta mais um pouquinho perto de mim e a gente divide o microfone, não tem problema. Ô Júnior, vê pra gente esse microfone aqui, ó. Esse é aí? Vamos ver aqui se ele vai funcionar pra gente poder ouvir aqui. Bom dia. Bom dia, ainda não. Vai falando oi aí até a gente sair. Bom dia, oi. Já é um bom presságio, que quem defende no microfone não funciona. Então, já tá começando bem. Fala aqui no microfone, nós já estamos ao vivo. Primeiro, bom dia, Vivi. Bom dia, Vinícius, vereador. Bom dia a ouvintes da Rádio Cacique, aqui de Taubaté. Mais uma vez é um prazer, somos colegas aí de Legislativo, você aqui na nossa cidade irmã, que é Taubaté, e eu em Campos do Jordão. E já é um bom presságio. Já tá frio, tá uma delícia. Um ar-condicionado natural. Prestar um quarto pra gente ir lá passar o final de semana, Vinícius. Sair de lá com 9 graus agora. Vim de jaqueta e tudo. Mas já é um bom presságio pra mim aqui, que defendo a não reforma da Previdência. Fala só um oi pra mim. Oi. Agora eu tô ouvindo o Alberto. O microfone de quem defende já nem funciona. Você que pensa, porque eu defendo e o meu tá bom de tudo aqui, ó. Você que pensa. É bom, esse é o debate, esse é a democracia. Fala, bom dia. Não, mas daí a democracia precisa dos dois falar, né? Se só um fala, não é democracia. Então... É a democracia da esquerda, que é filho da mãe, só que é democracia pro lado dela. Só quando um fala. Partido Socialista Brasileiro. PSB. E você tá pelo PSL. PSL. Partido do Jair Bolsonaro. Exatamente. E eu aqui pelo PSC, que é o Partido Social Cristão. E legal. Então a gente vai bater um papo aqui, a gente conta com a participação da galera. Quem quiser mandar mensagem pelo WhatsApp também, gente, é o 992024747, tá bom? Vocês podem fazer pergunta, tiver dúvida, o ouvinte que quiser mandar seu questionamento também. Eu sou contra, Vivi. Se quiser fazer a pergunta pro Alberto, que é a favor, e quem é a favor quer fazer uma pergunta pro Vinícius, que é contra, a gente tá aqui pra atender e tirar dúvida de vocês. Quem vai votar são os deputados, não tem por que a gente atender, não existe mais isso. Nós já passamos dessa fase, tá? Porque quem paga o salário de todos os políticos é a população, é o povo. Então quem tem maior entendimento, tem que ter o maior entendimento, é o povo, é a população. E a população, graças a Deus, está inteligente, está todo mundo participativo agora, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar assim, tá, ô Vinícius? Tá bom. Eu vou ouvir você agora. Você vai fazer a sua defesa do porquê você é contra a reforma da Previdência. Arruma um papelzinho, uma caneta aqui pro Alberto, e o Alberto vai anotando. Ele vai colocar todo o apontamento dele, que, como eu te falei, democraticamente a gente vai respeitar todos os seus posicionamentos. Eu tenho algumas dúvidas também, de repente até eu vou esclarecer aqui, né? E depois, e o Alberto só vai ouvir. E eu também, vou ficar quieto, eu juro que eu vou tentar. E depois a gente vai ouvir o lado de quem defende a reforma da Previdência, tá? E aí depois a gente vai começar a debater. O Vinícius pode fazer algumas perguntas para o Alberto, que ele não concorda com algumas coisas, o Alberto vai responder. Com certeza. E você vai fazer depois a réplica e a tréplica. E assim nós vamos até meio-dia, não, menino. Meio-dia eu já quero estar comendo minha comidinha fitness. Vamos lá então. Então, o Vinícius fica à vontade, o microfone é seu, Vinícius, para você explanar basicamente, resumidamente, que eu vi que você fez um resumo aqui da sua visão contra a reforma da Previdência. Vamos lá, Vi. Primeiro, mais uma vez, bom dia, obrigado pela oportunidade. Eu sou advogado previdenciário. Desde 2004 eu já milito nessa área da advocacia e agora fui agraciado pela minha cidade com um mandato de vereador. Então o que acaba acontecendo? Porque nós somos contra a reforma da Previdência e eu tenho inúmeros motivos aqui
Casualmente, eu não saberia que você estava aqui, mas eu elenquei, já tenho elencado há um certo tempo, 17 motivos para ser contra a reforma da Previdência. Vamos começar da seguinte situação. Hoje o regime geral da Previdência Social tem 33 milhões de aposentados e pensionistas. Desses 33 milhões, o teto da Previdência Social hoje é 6.200. Era 5.800 até dezembro do ano passado. Com o aumento do mínimo, ele passou a R$ 6.200,14, se falha a memória aqui. O que acontece? Apenas desses 33 milhões de aposentados, apenas 7% recebem esse teto, este valor. A grande parte é aposentada com R$ 1.380. Exatamente. Um salário mínimo e meio. Daí a nossa grande indignação com a reforma é a seguinte: vai se cortar privilégios. Daí eu pergunto, qual privilégio o pobre tem? Por que começar fazendo a reforma por quem mais precisa do INSS? Por quem mais depende do INSS? E mais, Vivi, você pega as pessoas a qual eu fiz menção agora, elas recebem na segunda-feira, na sexta-feira já estão duras. Por quê? É para comer o dinheiro dessas pessoas. Vai comprar um tênis pro filho, um caderno pro neto, vai pagar o seu Zé da venda, vai comprar um queixute, vai comprar uma botina, vai comprar um martelo, vai fazer que a economia seja movimentada, e esse dinheiro em prazo de menos de 10 dias volta, 70% desse dinheiro volta em imposto pro próprio governo. Daí eu falo para você, as pessoas que defendem a reforma da Previdência, para que me elenque pelo menos 3 categorias que terão seus direitos suprimidos ou cortados com a reforma. Por que tem que começar pelo mais simples, pelo mais pobre? Onde já se viu você ter o benefício de prestação continuada, que é o auxílio ao idoso em situação de miserabilidade, ser cortado a R$ 400. Com 1.000 você já não vive, você sobrevive. Esses 1.000 é para comer e comprar remédio. Agora você reduzir isso para R$ 400, e eu estive no final de semana agora convidado lá em Pouso Alegre, que é a 130 quilômetros lá de Campos do Jordão, é no sul de Minas, evidentemente, a capital do sul de Minas é Pouso Alegre, uma cidade grande, passa de 200 mil habitantes. Teve um deputado fazendo uma explanação, me convidou a falar também nesse evento, e eu levei um dado extremamente importante. Vereadores, prefeito e vice-prefeito de cidades pequenas, nós temos quase 5.600 municípios no Brasil. 4.000 municípios, o que a Previdência Social paga aos seus beneficiários é maior que o fundo de participação dos municípios. Então é um dinheiro que chega no município pequeno e faz a economia girar. Sim. O governo manda, por exemplo, dou um dado para você de Campos do Jordão, o governo manda para Campos do Jordão, através do fundo de participação do município, R$178 mil mensais. Só eu, no tempo que advogava, hoje estou afastado de advocacia para exercer o cargo de primeiro secretário, é incompatível com o exercício da advocacia. Só eu aposentei nada, 500 pessoas. Então, diretamente, através da minha ação, chega a R$500 mil, R$500 mil por mês, que é gasto no comércio local. Enquanto do fundo de participação dos municípios vem apenas 178 mil. Então, é uma reforma maldosa com quem mais precisa. E eu te digo mais, Vivi, quando um banco vai quebrar, o Banco Central socorre, o governo socorre esses bancos. Tem um programa chamado Pronaf, que é para socorrer bancos, para que as pessoas não percam. E quando o pobre precisa, o que acontece? O pobre precisa da Previdência Social. Daí o governo vira as costas. Quando você tem uma sociedade, um tecido social fraco ainda, a nossa Constituição tem apenas 30 anos, vai fazer 31 esse ano, no dia 5 de outubro. Nós precisamos de um Estado forte, de um Estado que realmente proteja essas pessoas. Para você ter uma ideia, tanto no Chile quanto no Japão se fez isso. Se tirou direitos especiais. Então o que acabou acontecendo? Você tem um índice de criminalidade entre idosos, tanto no Chile quanto no Japão. Para quê? Eles passam a cometer crimes para serem condenados e passar a viver num presídio, para ter onde dormir, onde comer. 77% dos aposentados do Chile ganham mais que um salário mínimo. Por quê? Tirou-se preceitos constitucionais. É o que o atual governo quer fazer. Quando você vota uma emenda à Constituição, projeto de emenda à Constituição, você tem que ter 308 votos. Aí você tira, que é a maioria mais que qualificada. Quando você tira preceitos constitucionais, que é o que querem fazer,
você acaba depois qualquer outro tipo de maldade contra o povo através de lei complementar, uma lei mais simples que depende da maioria bem menor. E digo mais, a reforma da Previdência, a famigerada reforma da Previdência, que vai levar as pessoas a passar fome, ela institui o PIS. O que tem a ver o PIS com a reforma da Previdência? O que acaba acontecendo? Hoje, quem ganha até 2 salários mínimos e tem pelo menos trabalhado 3 meses no ano anterior, isso é o ano de 2018, tem direito a mais um salário mínimo. Com a reforma, ficou instituído apenas quem trabalhou com um salário mínimo. O estado de São Paulo praticamente está fora do abono do PIS. 23 milhões de pessoas deixarão de ter direito. Nós temos um mínimo estadual que é 1.050. Então, o estado de São Paulo já está fora da reforma da Previdência. E eu trouxe aqui uns dados importantes também, na seguinte situação. Você pega, Vivi, nós arrecadamos o orçamento da Seguridade Social no ano de 2018 foi de 750 bilhões de reais. E o déficit, 200 bilhões. Aí existe um mecanismo chamado DRU, Desvinculação das Receitas da União, que tirou quase 160 bilhões da Previdência, isto é, de você aposentado, de você pensionista, de você idoso, você portador de deficiência, você aí que tem um filho que foi vítima do Zika vírus, uma infinidade de coisa, é dessa gente que vai sair o dinheiro. Então o que aconteceu? O governo tirou 160 bilhões da Previdência para pagar juros a banqueiros, para pagar juros para os mais ricos, para os capitalistas. Se ele não tivesse tirado esse valor da Previdência, hoje o déficit da Previdência seria apenas 40 bilhões de reais. A Previdência por si só, ela é superavitária. Você que está me ouvindo aí, quando você faz um jogo, seja da Mega Sena, da Loto... Qual governo tirou? Sena, foi do Michel Temer. Foi no final do ano passado. Só o Michel Temer? Os governos do PT também tiraram, todos foram tirando. O mecanismo DRU... Começou lá então a Zika. Começou lá. Ali que começou, inclusive, quebrar nosso país, mas continua. Lula, todos da República Nova para cá, todos fizeram isso, com a DRU, com o FGTS, enfim. Mas você que está nos ouvindo aí, você pega, quando você faz um jogo da dupla Sena, da Quina de São João, uma porcentagem desse valor vai para a Seguridade Social, que engloba a Previdência Social. Então é importante essa conscientização, as pessoas saberem da maldade que está sendo feita. Aí você pega, Vivi e ouvintes, o presidente do Bradesco. Geralmente quem defende a reforma da Previdência, querido, são pessoas engravatadas, atrás de um ar-condicionado, com os olhinhos azuis, né? Com a barriguinha cheia. Já não tá cabendo pra mim, gente. Não uso gravata, não tenho olho azul. E aqui tá quente pra caramba. Aqui com a barriguinha cheia. A minha tá vazia, eu só tomei um abacate de banho. Com a barriguinha cheia, defendendo que quem já não tem, tenha menos. Brincadeira, ainda. viu? Eu sei. Tem que ser meu amigo, eu não podia perder a piada. Claro, você perde o amigo, mas não perde a piada. Com a barriguinha cheia, evidentemente, defendendo quem já não tem, que tenha menos ainda. Aí eu te dou um exemplo clássico. O presidente do Bradesco, que me fugiu o nome agora, o Bradesco, eu tenho a lista aqui dos maiores 500 devedores da Previdência Social. O Bradesco só esse ano, só o ano de 2018, arrecadou de taxa de administração de contas. Isso sem contar de empréstimo pessoal, cheque pessoal, juros de cartão, enfim, só administração de conta. R$20, se todo mundo tem conta, paga uma taxa. 130 bilhões de reais no ano de 2018. Esses 130 bilhões é o valor do orçamento do Ministério da Educação para todo o Brasil. E o Bradesco deve à Previdência 453 bilhões de reais. Talvez se o Bradesco pagasse o que deve para a Previdência Social, nós ficaríamos 2 anos equacionados e teríamos tempo para discutir. Precisa-se fazer uma reforma? É evidente que precisa. Eu também sei, eu sou consciente que precisa. Mas a toque de caixa e consignar todo e qualquer problema a reforma da Previdência, e eu queria, assim, não é, vamos dizer assim, é um desafio do bem para que os defensores da reforma me provem aqui qual seria as carreiras privilegiadas que perderiam seu benefício ou teriam suprimidos. Que, de acordo com a emenda constitucional número 41 de dezembro de 2003, depois complementada pela Lei Federal 12.618 de 2012, ficou estabelecido que todo servidor público federal que entrou no governo a partir de dezembro, a partir da promulgação dessa lei em 2012, vai receber o teto. Isso é, hoje 6.200. Não se ganha mais que isso no governo federal quando se aposentar, através dessa lei 12.618. De 88 para cá já foram feitas na Previdência Social 6 reformas.
Daí eu pergunto para você, por que não começa cobrando os devedores? Eu tenho aqui uma lista, o Banco do Brasil e a Caixa Federal também deve. Então o governo não faz a sua parte, que é a grande... PT deve. PT também deve, certo? deve. Não, Partido Trabalhista ainda recebe, qualquer tipo de partido, né? Eles recebem dinheiro nosso para fazer campanha. Então, exatamente. Depois ainda fala que dá o dinheiro pra gente. que dá o dinheiro, é verdade. Eu não vi isso não. É o financiamento público. Aí você pega, tenho os dados aqui, da aposentadoria média do Poder Legislativo, do Poder Executivo, do Poder Judiciário, para passar para você. Mas assim, é preciso se fazer uma reforma? Sim, mas por que não começar cobrando os grandes devedores, que eu tenho a lista aqui dos 500 maiores devedores da Previdência Social, Ford, Volks, Itaú, Banco do Brasil, Caixa Federal, uma infinidade de empresas multinacionais, Vale do Rio Doce e assim por diante. Não acaba com as desonerações, que só esse ano de 2019 vai passar da casa dos 500 bilhões de reais, desonerações e incentivos fiscais. Este sim tem que acabar. Aí sim, você mexendo com tudo isso, mexendo no salário de grandes pessoas, e realmente a gente vê que o Brasil não saiu, não conseguiu caminhar, aí sim é necessário você se fazer uma reforma. Mas começar pelos tubarões, pelos grandes. É normal um deputado receber como um deputado federal, que lá em Brasília está, todos que lá estão, exceto quem nasceu lá, quem é distrital, estão lá por voto nosso. Nós que o colocamos. Dá impressão para as pessoas, quando a gente anda, quem mora em Brasília são seres extraterrestres, que não tem nenhum tipo de compromisso com o restante do Brasil. E lá está por nosso voto. Seja você do estado de São Paulo, Minas, Bahia, Sul, enfim. É normal um deputado federal ganhar 50 mil reais por ano de auxílio paletó. De jeito nenhum. Acho que tem muita coisa primeiro para ser cortado. Tem muita coisa para a gente começar a extinguir. E eu te mostro aqui, Vivi, eu trouxe aqui, ó, a aposentadoria média no legislativo. Vamos deixar bem claro que não é meu caso, nem o seu, não pensam que nós estamos falando que nós já somos aposentados também, certamente o seu que trabalha no legislativo. E nem chegaremos a isso aí. Com certeza não. Aposentadoria no Poder Legislativo, 29.195, em média. No Poder Judiciário, 19 mil. Ministério Público, 18 mil. Poder Executivo, 8 mil. Grande parte da maioria dos aposentados e pensionistas da Previdência Social, R$ 1.371,25. É essa gente que vai ter que pagar o pato? Não. É dessa gente que vai ter que se tirar? Aí você pega um governo que foi eleito com 53 milhões de votos, dizendo que iria solucionar o problema do Brasil. Eu sei que você não resolve uma infinidade de coisas, porém, vai começar por essa gente. Mas, Vivi, já estou terminando para passar para lá. Fica sossegado. Se nós tivéssemos um crescimento pífio de apenas 2%, nós arrecadaríamos, através de imposto, R$ 1 trilhão. E o Brasil não vai crescer nem 1,5%, já saiu os dados aí. E somente o Brasil e a Estônia, Vivi, não cobram tributos e dividendos sobre rendas dos bancos. Nós somos, na verdade, um paraíso fiscal. Então nós temos que inúmeras coisas para se combater, para depois sim você falar da reforma da Previdência para os mais fracos, aquele que mais precisa. E qual a necessidade de você economizar R$ 1 trilhão em 10 anos, uma vez que nós temos a PEC dos gastos públicos, que já determina aquilo que vai ser gastado por 20 anos. E a capitalização proposta pelo ministro Paulo Guedes vai na contramão do que é um Estado de Direito, um Estado social. Capitalizar, o próprio nome já diz. Você só é guardar aquilo que te sobra. Uma vez que o pobre não guarda, ele come. O dinheiro que ele ganha, ele come. O que ele vai ter lá na frente? E na capitalização vai sair a parte do Estado e a parte do patrão. Somente o que o trabalhador economizar, ele vai ter direito a pôr a mão lá na frente. A capitalização será gerida por bancos privados, onde estimam ganhar 9 trilhões de reais nas costas do trabalhador, nas costas das pessoas mais simples. Então você vê a obsessão do governo em transferir essa capitalização para os bancos privados, para que possam ter mais lucros. É uma obsessão contra o povo mais simples, contra o povo trabalhador, quem mais precisa da Previdência Social. Então nós estamos na contramão dessa situação toda. Precisamos sim discutir mais, acabar com os privilégios, mas que o defensor da reforma e do governo acaba aí nos contando quais seriam os privilégios
suprimidos aí dessas pessoas. Para você ter uma ideia, Vivi, falando rapidamente aqui do estado de São Paulo, nós temos lotado aí nas secretarias 3.500 funcionários comissionados que recebem um auxílio transporte no valor de R$4.000, gerando um gasto para o governo do estado de São Paulo só no ano passado de R$81 milhões. E não tenha dúvida, você funcionário público, você professor, você da Polícia Militar, Civil, todos os órgãos do estado, que assim que aprovar a reforma lá em Brasília do regime geral, o governador de São Paulo irá fazer a reforma na São Paulo Prev e vai acabar também com vários direitos do trabalhador paulista. A começar pelos professores. Hoje, como está professor, 25 anos, o senhor é professor, né? 25 anos efetivo no ensino, você aposenta. Com a reforma do senhor Messias, vai passar para 30 anos de trabalho. Messias de Brasília. Messias Bolsonaro. Fala direito o nome do meu presidente, Vinícius. Messias do Planalto Central. Messias do Cerrado. 30 anos de sala de aula. Vou brigar aqui já, fica vendo a 30 anos de sala de aula e mais idade mínima. Aí eu digo para você, quem está no serviço público, você consegue trabalhar. Mas um trabalhador autônomo ou de uma outra tipo de loja não consegue 40 anos de carteira assinada mais nunca. Antigamente você entrava numa empresa, era gosto, né? Única carteira, uma folha preenchida. Entrou lá para trabalhar em 1978, saiu em 2018, 40 anos depois, na mesma empresa, mais nada. Hoje não se fica mais com a rotatividade, é 6 meses numa, 7 na outra, 2 desempregados. Nós temos 13... Conclui para mim, por favor. Conclui rapidamente. Com o sistema do Bolsonaro, o sistema hoje brasileiro, ele é solidário, você recebe até morrer. Com o sistema do Paulo Guedes, a capitalização é apenas aquilo que você guarda. Então as pessoas vão passar fome. Tá bom. Eu tenho um intervalo de 1 minutinho, gente. Rapidinho. E o Alberto vem defendendo a reforma da Previdência. Ele anotou todas as colocações aqui do vereador Vinícius, de Campos do Jordão. E aí a gente vai... você vai explanar a sua visão. Você só vai escutar quietinho. Sim. Eu quase morri aqui ouvindo você, né? Sim. Eu sou leão, imagina, né? Eu sei. E aí nós vamos ouvir o Alberto, claro. E depois nós vamos começar a pontuar, né? Exatamente. A sua explanação você fez contra, ele vai fazer a explanação, o porquê a favor. Rapidinho a gente já vem. Fica aí, gente. Estamos de volta agora, 9h35. Pelo que a hora passa muito rápido, né? Muito rápido. Alberto, por favor, o microfone é seu. Eu vou emprestar até o meu aqui pra você, porque... Fala oi. Tá falando alô? Tá perfeito. Saindo? Tá bom. Eu quero agora o posicionamento de quem é a favor da reforma da Previdência, e eu vi que você fez umas anotações aí, você pode pontuar isso que ele colocou, mas ele não discute agora, daí daqui a pouquinho a gente vai começar a questionar um ou outro, tá bom? Vamos lá, fica à vontade. Bom dia a todos aqui, né? A Vivi, ao Vinícius, né? Isso. Certo? O vereador Vinícius, do advogado, assim, certo? Sim, bom dia aos ouvintes, né? Que estão nos ouvindo, o pessoal que acompanha a gente ali pelo Facebook. Mandar um abraço aqui, pedir desculpa, tá bombando o comentário, que eu não vou conseguir ler todo mundo, senão vocês não vão falar, tá, gente? Mas obrigado pela participação aí. Então, o que acontece? Meu nome é Alberto Barreto, eu sou do Grupo Conservadores aqui de Taubaté. A gente defende as ideias, né, do conservadorismo e o liberalismo econômico. E eu sou assessor do deputado Castelo Branco, mas aqui falo em meu nome, tá, Vivi? Aqui eu estou falando em meu nome, é a minha opinião, sim, né? Sim. E aí eu coloco aqui, eu sou a favor da reforma da Previdência, né? E vou colocar aqui, responder algumas pontuações que o Vinícius colocou aqui, tá? Lembrando sempre, gente, que aqui é um debate de ideias, não um debate de pessoas, né? Exatamente. Eu estou debatendo a ideia da reforma da Previdência, não estou debatendo o Vinícius, até porque né? Vocês não se conhecem ainda. Vocês vão tomar um café. Porque as pessoas costumam levar as coisas pro lado pessoal, e nunca é o lado pessoal, né? Sempre será o lado das ideias, sempre, né? Assim não, tá? Vamos entender um pouquinho o que é a reforma da Previdência e o porquê você é a favor. Isso. Vamos lá. Então tá lá, em primeiro lugar eu sou a favor da liberdade de escolha. Assim, não, em primeiro lugar eu sou a favor da liberdade de escolha. O cidadão tem que ter o direito de escolher, e não o Estado ou um político escolher pelo cidadão. Certo? Eu sou a favor da escolha, a liberdade do cidadão de escolher qual o tipo de previdência ele quer, não o político escolher por ele. Então começa por aí já, né? E isso infelizmente está na nossa Constituição Federal. Ela tira do cidadão o direito de escolha e transfere o direito ao político escolher por ele. E aí a gente não tem democracia de verdade, tá? Então a nossa Constituição não traz democracia, certo? É a primeira coisa que eu queria colocar. O Lula defendeu a reforma.
lá atrás. Aí hoje ele fala que não é esta reforma. Qual reforma seria dele? Mas ele falava lá atrás que era necessário uma reforma na Previdência. Dilma falou que era necessário uma reforma na Previdência. E agora, quando um presidente tem a coragem de fazer isso, eles vêm dizer que essa reforma não é boa, não é ruim. Mas por que não apresentaram uma reforma? Por que o PSB, quando tá lá em Brasília, não apresentou nenhuma reforma durante esses 13 anos? Não é assim? E agora vem falar que a reforma do Bolsonaro é ruim, né? Por que será que eles estão falando que é ruim? Será que está tirando o poder da mão do povo? Não quer dar o poder na mão do povo? Mas vamos lá. A primeira coisa que ele falou aqui, trouxe os dados certos aqui, né? 7% da população só, né? Aposenta lá com o teto da Previdência. A média nossa aqui em torno aí de um salário e meio, mais ou menos, assim. O Vinícius concorda com a gente aqui. A gente está concordando nos dados, né? Os dados são reais, certo? Técnicos, tá? E é por isso mesmo que a reforma, ela não mexe com o mais pobre. Esse aí não vai mexer, a maioria das nós aqui, sociedade, nós aqui, ó, certo? Eu hoje estou assessor parlamentar, mas não sou assessor parlamentar, eu sou um professor, trabalho em autoescola, assim, contribuo há muitos anos aí com o INSS, gostaria de não precisar contribuir, eu gostaria de ter escolha, e não tenho, infelizmente, tá? Então o que acontece? A maioria vai continuar aposentando com o mesmo salário, vai ser essa média aí mesmo, de um salário e meio, ninguém consegue atingir o teto. São poucas as pessoas que atingem o teto. E é exatamente nelas que não vai mexer. Que isso já acontece hoje. Exatamente, não vai mexer. Meu pai saiu da Ford ganhando 10 salários e ele ganha 2 ou 3 salários no máximo. Meu pai também, meu pai é aposentado da Ford. Então assim, você sabe. E meu pai pagou sempre sobre 10 salários, aposentou com metade disso. E a minha mãe, quando começou pensionista, terminou com o quê? 2 salários e meio, 3, né? Então, mas por quê? Quem roubou esse dinheiro foi a Previdência. Foi o governo que roubou esse dinheiro do meu pai. Assim, e do pai de todos vocês aí que são aposentados, tá bom? Mas vamos aqui, mais pra frente eu vou explicar o porquê, tá? Então a reforma não mexe com quem ganha menos, ela mexe com quem ganha muito, né? Aqueles altos salários em Brasília, é neles que vão mexer. Aqueles que se aposentam com 30, 33 mil, não vai ter mais. Não vai ter mais, certo? O governo, e só que eles vão pagar muito, Vivi. Muito. A alíquota hoje, que é 11%, ela vai subir para quem ganha aí 30, 20 mil, vai subir para 16%. Então, tá? Quem ganha mais vai pagar mais. Quem ganha mais, paga mais. E quem ganha menos vai pagar menos. Vai pagar menos. Porque hoje você paga 8%, né, o trabalhador do salário mínimo, e vai pagar 7,5%. Então ele está diminuindo para quem ganha pouco e aumentando para quem ganha mais. Eu não entendo porque um partido socialista é contra isso, porque é exatamente o que o Partido Socialista prega. É que tire dos ricos, né, assim, e dê para os pobres. E é o que o Paulo Guedes está fazendo. Ele está diminuindo para o pobre o imposto e está aumentando para o rico, para pegar isso aqui e transferir para o pobre. Entendeu? Então eu não entendo porque um partido socialista até contra isso, porque o que o Paulo Guedes está fazendo é exatamente isso. É o que a esquerda sempre defendeu: tirar dos ricos e dar para os pobres, né? Então o que acontece? Aí ele falou ali que 60 anos, né? Que as pessoas que o Bolsonaro, que o Paulo Guedes está tirando dos pobres, né? Bom, hoje o que acontece? Uma pessoa que nunca contribuiu na vida e que chega aos 65 anos, ela recebe uma assistência do governo, certo? Que é o BCP, né? Assim? Então ele vai isso, e ele recebe então um salário mínimo, mas para isso ele tem que ter 65 anos, concorda comigo, Vinícius? Ok, o governo quer mudar para começar a receber a partir dos 60 anos. Ele vai dar R$400 por mês para quem está com 60 anos de idade. E hoje, com 60 anos, ele não recebe nada. Exatamente. O Vinícius concorda comigo que não recebe nada hoje. Hoje ele não recebe 65 nada. Ele começa a ganhar um salário. Hoje ele não recebe nada. Com 60 anos, vai passar a receber R$400. E depois, quando ele fizer 65 anos? E vai subindo. E vai subindo até chegar a um salário mínimo. Que ele ganharia com 65 anos. Exatamente. E ele ainda pode acumular, o governo Bolsonaro coloca que ele pode acumular esses R$400 e mais o Bolsa Família. Entendeu? Então é uma assistência a mais a partir dos 60 anos. Então tá melhorando, não tá piorando, é o contrário. Assim, quem tem 60 anos vai passar a receber, que antes não ia, se continuar do jeito que tá, não vai receber nada. Vai ter que esperar 5 anos para receber, né? Tá? Então, inclusive teve até uma briga minha aí que eu tive que brigar pelo transporte público gratuito para 60, 64 anos para não terem condições e não terem renda. Só que tem que esperar até 65 anos. Se fizer a reforma, terão R$400. Já terão alguma ajuda. Tá? Continua. E aí coloca aqui. Ele falou que a gente precisa do Estado forte para defender o cidadão. Eu sou contrário, eu prefiro um Estado fraco. O Estado forte manda no cidadão, obriga o cidadão a escolher. Assim, o Estado forte, ele tira o poder do cidadão de escolha. A gente precisa de um Estado fraco, de um cidadão forte. A gente precisa de um cidadão forte que tenha poder de controlar o Estado. Hoje,
O que acontece é o seguinte, o Estado forte, ele tira o direito de escolha do cidadão, ele enfraquece o cidadão, e é isso que a gente não pode permitir. Outra coisa que ele fala é o seguinte, assim, vamos lá, eu quero explicar para vocês como é que funciona. As pessoas falam da capitalização, né? Então, Vinícius, por exemplo, assim, hoje uma pessoa que trabalha com salário mínimo, Vivi, queria colocar um número aqui, para o cidadão que está ouvindo a gente aqui, que está assistindo a gente na rede social, pare e pensa e decida qual que você prefere, escolha você aí, tá? Hoje, um cidadão que ganha salário mínimo, ele paga aí mais ou menos R$108, R$110 por mês de INSS, tá? Se ele pegar esses R$110, aí vamos arredondar a conta, R$110, e pagar todo mês o INSS dele, durante 35 anos, ele vai aposentar e vai ganhar quanto? Vai aposentar com um salário mínimo, vai receber o que é o mínimo, um salário mínimo, que seria hoje R$998. Se esse mesmo cidadão pegasse esses R$110, Vivi, e depositasse numa conta poupança, que é o pior investimento que tem, pior investimento conta poupança, certo? E ele depositasse R$110 todo mês ali, durante 35 anos, esse cidadão teria... Ele tem a opção de investir se ele quiser. Sim, mas eu tô colocando aqui só a opção da poupança, que é o pior investimento, porque ele poderia investir em outro que dá muito mais rentabilidade para ele, tá? Mas só na poupança, para as pessoas entenderem. Esse cidadão, depois de 35 anos, ele teria um montante de R$240 mil numa conta. R$240 mil. Esses R$240 mil daria para ele o direito a um rendimento de R$1.400, certo? Então, esse cidadão, pagando para o Estado, para o INSS, ele teria R$998 depois de 35 anos. Se ele depositar numa conta poupança, Vivi, ele vai ter R$1.400. E aí eu faço uma pergunta aqui que eu gostaria que fosse respondida. Aonde foi parar os R$402 do cidadão? Quem roubou esse dinheiro? Foi o Estado. Durante esses 35 anos, o Estado roubou dele esses R$400 mensais. Que ele poderia, certo? Aí eu pergunto para você, cidadão, você gostaria do quê? Você gostaria de pagar para o INSS esses R$110 ou você gostaria de ter o direito de escolher, depositar esses R$110 numa conta poupança para você, para que daqui 35 anos você tivesse aí uma aposentadoria de R$1.400 e não uma aposentadoria de R$998 dado pelo governo, certo? Então é a liberdade de escolha. Eu acho que você, cidadão, tem que o direito de escolher. Ou eu deposito numa conta poupança, ou eu pago para o governo. Escolhe você. Mas o que as pessoas que são contra a reforma da Previdência, as pessoas que são contra a reforma da Previdência, eles são contra você escolher. É ele que fala assim, você vai ter que pagar o INSS. O Estado vai roubar R$400 seu, certo? E você não tem o direito de escolher. Então eu sou a favor disso, da liberdade do cidadão, tá? Aí vamos falar aqui da DRU, né? Eu também sou contra a DRU, tá, Vinícius? Então eu falo aqui para você assim, a DRU, ela retira o dinheiro do INSS, né? O governo ele pode tirar parte desse dinheiro que vai no INSS e investir em outras coisas. Eu sou contra isso aí. Mas só existe isso por quê? Por que existe a DRU? Porque significa que o seu dinheiro, da sua aposentadoria, do seu INSS, que sai do seu salário todo mês, vai para a mão do governo. Se não existisse o INSS, se não existisse a Previdência Pública, Vinícius, o que acontecer? Esse dinheiro estaria na conta poupança do cidadão e lá o poder não tem, o Estado não tem o poder de inventar uma DRU e tirar o dinheiro da poupança do cidadão. Mas como o Estado me obriga a depositar numa conta poupança, no INSS, entregar na mão do INSS, do governo, o meu dinheiro, o governo faz o que quiser e ele vai lá e desvia o dinheiro ao vivido da Previdência, que vai quebrar a Previdência amanhã, porque está na mão do governo isso aí. Agora, se o dinheiro estivesse na sua conta bancária, Vivi, o governo poderia inventar uma DRU e tirar o dinheiro de lá? Só se fosse o Collor. Então. O Collor invadiu a conta da galera aí e levou o dinheiro embora. Eles entendendo? Então o que acontece? Então eu não quero o meu dinheiro na mão do Estado. O Estado nunca me defendeu. O Estado só tirou dinheiro do meu bolso, tirou o poder da minha mão, certo? E tira o poder da mão do cidadão, tá? Então, quer acabar com a DRU, Vinícius, não é assim? O que a gente tem que fazer? Acabar com o INSS, tirar o dinheiro da mão do Estado para que o Estado nunca possa fazer nunca mais isso na sua vida, certo? Então eu sou a favor disso aí. Acaba com a DRU. Como? Acabando com o INSS. Dando a liberdade ao cidadão fazer a sua própria conta poupança e fazer a sua própria previdência para o seu futuro, tá? Mas inclusive que fique esclarecido aí que o 13º ninguém ganha nada do governo não, a gente paga. Exatamente. A gente paga para ter, já está incluso no pagamento. O governo só tira, ele não entrega nada. Pergunta para o cidadão qual o serviço público que funciona bem.
né? E aí a gente pode dizer se o Estado é bom ou ruim. Tá? Depois nós colocamos assim, aqui ele colocou aqui que as pessoas que são a favor da Previdência têm olhos azuis, né? Assim, eu tenho um olho azul, certo? E aí eu fiquei pensando, eu tenho eu olho não azul. Tenho. Sou loiro, branco, do olho azul. Você tá com o olho meio verde também, não sei o que você tá falando. Tá? Mas eu não tô com a barriga cheia não, tá bom? Na verdade minha barriga tá vazia exatamente porque o Estado tira muito da gente através dos impostos, muito, né? Hoje a gente paga em média mais de 70% de imposto pro governo, certo? Só agora ele deixa claro que eu tenho olho azul, mas não tô com a barriga cheia. Só porque eu sou a favor da Previdência, né? Mas outra coisa também, de quem que vai cortar, né? Pessoalmente ele perguntou ali, de quem que corta? Corta dos políticos, que hoje aposenta com altos salários, em média, como ele próprio trouxe o valor aqui, 29 mil reais, assim, certo? E aí vai cair para 5.800, que é o teto, né? Então o político, se quiser aposentar, vai aposentar com 5.800. E aí eu pergunto assim, a maioria dos deputados federais que são contra a reforma da Previdência, eles renunciaram lá à Previdência Especial deles lá no Congresso? Não, né? Então eles estão legislando em causa própria. Eles querem manter do jeito que está, Vivi, porque eles querem continuar aposentando com 29 mil reais os deputados, certo? Agora, os deputados que são a favor da reforma da Previdência estão renunciando à sua Previdência Especial, tá? Agora, os que são contra não estão renunciando, eles estão legislando em causa própria, então eles deveriam ser impedidos de votar. Porque estão legislando em causa própria. E a nossa Constituição veda isso aí, né? Legislar em causa própria. Exatamente. Tá? E os promotores, os juízes, que estão nos altos salários. Os altos salários estão lá, no promotor e juiz. Tá? Então o promotor, o juiz hoje aposenta também com altos salários. E vai cortar, vai teto para todo mundo. Tá? E vão pagar muito. Mas não é a igualdade que a esquerda pede? Então. E o Bolsonaro está trazendo a igualdade que a esquerda sempre pediu. E agora acho que a esquerda está brigando. Sabe por que é? Ela está falando assim, essa Previdência é tão boa porque não foi eu que inventei. Eu acho que então vou falar que sou contra para derrubar o governo, depois eu venho com ela de novo. Você imagina se o Lula tivesse feito essa reforma? Então tá todo mundo batendo pau. Aquela perseguição no Bolsonaro, que se ele descobrir a cura da febre amarela, o povo vai a favor do mosquito. Isso aí. Né? Aí ele falou das empresas devedoras, e eu gosto desse debate aí, né? As empresas que devem, assim. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre as empresas que devem. Primeiro que a maior parte delas já são empresas falidas, massa falida, né? Varig, VASP, né? Certo? São empresas falidas que dificilmente o governo vai receber esse dinheiro de volta. Faliram por quê? Em qual governo? O que o governo fez para preservar esse dinheiro do INSS lá atrás e não fez nada? Então a pergunta fica aí, qual foi o governo na época, tá? Então o que acontece? Primeiro que 1/3 desses 450 bilhões que essas cerca de 500 empresas devem, que o Vinícius falou aqui, 1/3 delas é irrecuperável, porque são empresas massa falida que não tem bens para recuperar, para ir nada, certo? Ele tá com a listinha ali, ó, né? Depois nós vamos falar dela aí, tá? Que o PT tá ali, né? Só o PT deve 10 milhões aí para Previdência e não paga. Por quê? Então o que acontece? Essas empresas, a grande maioria delas são massa falida. Poucas delas, 1/3 delas, cerca de mais ou menos de 120 bilhões, seriam possíveis ser recuperados, Vivi. 120 bilhões, tá? Só que o que acontece? A Previdência hoje, o rombo dela é de 280 bilhões. E se eu recuperar esses 120 bilhões, não cobre o rombo da Previdência, só desse ano, Vivi. Então se eu pegar toda a dívida, eu cubro o rombo da Previdência esse ano. Mas e o ano que vem? Quem que vai pagar o rombo do ano que vem? Não tem mais empresa para recuperar o dinheiro, entendeu? E é a mês a mês, né, o rombo. Sim. Mês a mês que a gente está falando. Exatamente. Agora o que acontece é o seguinte, assim, vamos lá. Por que essas empresas devem? E o que eu quero entrar nessa questão? Como é que essas empresas chegaram a dever 450 bilhões? É exatamente, Vivi, porque o Estado dá o poder para a empresa retirar o dinheiro do meu salário, do salário do trabalhador. A empresa vai lá, pega o dinheiro do seu salário e ela tem que pagar o INSS para o governo, certo? Quando o governo dá o poder para a empresa fazer isso, e essa empresa retira o dinheiro do salário do trabalhador e não deposita, quem que garantiu o direito da empresa roubar o salário do trabalhador? O governo. O Estado. O Estado. O Estado, Vivi. Então, se eu quero acabar com essas empresas que devem, eu tenho que tirar exatamente esse poder. Que foi o Estado que deu, foram os políticos, foram os deputados, principalmente de esquerda, do PSDB, do PT, né, do PDT, do PCdoB, que estavam na base do governo e sempre incentivaram dar esse poder para a empresa retirar o dinheiro do salário do trabalhador.
né? Então foi o Estado de novo tirando dinheiro do bolso do trabalhador e dando à empresa o direito dela fazer o que ela quiser com o dinheiro, até de dever ao Estado. Porque o Estado permite a empresa dever e renegociar depois. É engraçado, eu vou citar uma empresa, o banco vai lá, ele tira o seu dinheiro e depois ele te empresta juros, ele devolve o seu dinheiro 4 vezes mais ainda com juros. Isso é sacanagem com a gente, né, Vinícius? Entendeu? Continua. Mas quem permite tudo isso é o Estado, Vivi. Você conclui pra mim, por favor? Concluo. É que ele fez bastante questionamentos ali, eu vou... É que tá acabando nosso tempo, a gente não vai conseguir entrar em debate. Tá bom. Então eu vou lá aqui. Então eu já entrei nesse caso aqui, que tem que acabar com o INSS, então o governo não tira, nem o governo, nem as empresas roubam da gente. Nem o governo, nem a empresa. Depois eu vou ter 3 minutos para suas considerações finais e ele também, que vai acabar de estourar meu tempo, tá bom? Gastos e privilégio, para mim fechar essa questão, tinha mais coisa para falar aqui que ele perguntou, mas vamos lá. Gastos e privilégio, né? Como eu falei com você, Vivi, privilégio do político tem que acabar, sim. Eu sou a favor de acabar com os privilégios dos políticos. Assim como você falou aí, paletó, ele falou lá que 50 mil reais, um paletó, auxílio paletó, tem que acabar com isso aí. Tá, só lembrando, gente, que o vereador não tem, tá? Nem carro a gente tem mais, a gente anda com carro próprio. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Não temos 13º, não temos férias, não temos licença-prêmio, não tem carro, a gente não tem auxílio. Não tem nem salário. Gente, auxílio paletó, olha aqui o meu blazer, a finura, ó. Comprei no torra-torra. Mas continua. Então vamos lá. Mas o que acontece? Os privilégios, Vivi. Quanto soma esses privilégios? Será que acabar com os privilégios resolve a Previdência? Será que acabar com os privilégios resolve a Previdência? E aí? Então o que acontece é o seguinte, assim, os privilégios, hoje o governo federal, Presidência da República, Executivo, Legislativo, que é formado por todos 81 senadores, 513 deputados, assim, mais os seus assessores e tudo mais, e todo o poder judiciário do STF, hoje custam ao governo, ao povo brasileiro, não ao governo, ao povo brasileiro, 18 bilhões de reais, certo? Se eu acabar com todo o governo, com os 3 poderes, eu vou economizar 18 bilhões por ano. E 18 bilhões por ano não resolve o problema da Previdência, Vivi, que são 280 bilhões por ano. Quanto desses 8 bilhões são privilégios? Poderíamos dizer aí que cerca de 2, 3 bilhões seriam privilégios? Se a gente acabar com os privilégios, economizaríamos aí em torno de 2, 3 bilhões. Temos que economizar sim, é dinheiro do bolso do povo, mas não resolve a Previdência. Esses 3 bilhões não cobrem o ramo da Previdência, que são 280 bilhões. Então, usar como justificativa, eu tenho que acabar com os privilégios para resolver a Previdência, é mentira. É mentira, não dá pra gente usar como argumento isso aí, certo? 3 bilhões não resolve o problema da Previdência. Mas tem que acabar sim, eu sou a favor de acabar. Esse dinheiro do povo. Mas tem que acabar para quê? Pra gente diminuir os impostos e voltar esse dinheiro pro bolso do povo. A gente tem que cortar despesas para diminuir imposto, para o dinheiro ficar no seu bolso, cidadão, não sair mais e ir para o governo. Certo? É isso que eu sou a favor. Capitalização, vamos falar um pouquinho de capitalização. De vez então. Você vive. Então o que acontece é o seguinte, assim, capitalização o que é, gente? Hoje, como eu falei para vocês, o governo obriga o patrão tirar o dinheiro do bolso do trabalhador e o patrão depositar pagar para o INSS, certo? O que o governo quer fazer é o seguinte, ele quer acabar com isso e por sua escolha, você vai escolher. Você vai falar assim, ó, eu tenho aqui uma conta, investimento, a empresa vai, o dinheiro do meu salário vai para essa conta investimento aqui, ó, que eu vou decidir como eu vou investir, certo? E que os juros é muito maior, tá? Que vai fazer com você, trabalhador que ganha salário mínimo, de vez aposentar com R$998, aposentar com 1.400, como eu dei exemplo agora há pouco. E o que você escolhe? Você gostaria de escolher? É isso que o governo Bolsonaro está trazendo, é isso que o Paulo Guedes está trazendo, o direito de escolha do cidadão. Você vai poupar. Vivi nas escolas, ensina matemática, não ensina? Sim. Ensina matemática. Ensina juro composto? Não. Ensina. Depende da série. Juro sobre depende juro. Da série. Sim, depende da série. Sim, tá? sim. Ele ensina juro composto. Eu fui lá pro fundamental. Então o que acontece, Vi? Quando você ensina juro composto, as pessoas não ensinam para a criança para que serve o juro composto. Sim. É exatamente isso. Sim. Se você começar a poupar a partir dos seus 16 anos de idade ensina, ali... né? Eles passam, né? Mas não explica para que serve. A matéria passa. Eu tenho que explicar para que serve, Vivi. Se o jovem entender para que serve, ele vai falar assim, nossa, eu vou começar a economizar hoje. Ô pai, presta R$50 para me fazer uma poupancinha para mim, certo? Porque ele sabe que ele vai aposentar muito mais cedo. Então a capitalização, Vivi, eu sou contra a idade mínima aposentar, sabe? Porque eu sou a favor da capitalização. O cidadão, ele vai poder escolher quando ele vai aposentar. Esses dias eu expliquei em sala de aula, que meus alunos perguntaram, e eu expliquei para eles, e eu falei isso aí. Se você poupar R$110, daqui a 35 anos você vai aposentar com 1.400 e não com R$1.000 do governo, tá? Aí um rapaz virou para mim e falou assim, então de vez eu poupar 100, professor, eu vou poupar 200. Por que ele pensou isso? Porque ele já fez a conta rapidinha. Se eu poupar 100, eu tenho 1.400, se eu poupar 200, eu vou ter 2.800. Ele sabe que quanto mais ele poupa, mais ele vai ter.
Se eu quiser aposentar com 20 anos de trabalho, eu posso aposentar, cidadão. O governo Bolsonaro está dando a liberdade para você aposentar com quanto tempo de trabalho você quiser. Eu posso aposentar com 20 anos de trabalho. Desde que eu poupe mais, eu quero poupar mais, eu vou fazer um sacrifício hoje, para um benefício amanhã. O governo não, do jeito que está hoje o INSS, o governo não lhe dá esse direito, cidadão. O governo, ele escraviza você no INSS, obriga você a contribuir por 35 anos se você quiser aposentar. Ele obriga. Preciso que você conclua agora. Tá bom. Então eu vou, só para me fechar aqui. Eu não tenho mais tempo. Tenho só 3 minutos. Eu preciso abrir 1 minutinho aqui pro Vinícius, senão não fica legal. Vinícius, é 1 minuto e meio que você tem. Tá, joia. Rapidamente, obrigado pelas palavras do nosso amigo. E ele pede que as pessoas se capitalizem, que as pessoas se cotizem num país de 13 milhões de desempregados, com 34 milhões de pessoas com trabalhos informais, que o que ganha é só para comprar mistura e a bolacha e o leite das crianças, e olhe lá que sequer vai ter dinheiro para capitalizar. Na verdade, e mais, mexe sim, a nova reforma mexe sim. As pessoas vão ter que ter idade mínima e para ter o seu salário integral, 40 anos de contribuição. Está lá no texto da reforma, no texto da PEC 6/2019. Então as pessoas muitas vezes se orientam pela propaganda do governo e não sim pelo projeto mesmo que tramita a toque de caixa lá no Congresso Nacional. E com a capitalização com a qual ele propõe, apenas o empregado fica responsável pela sua aposentadoria. Hoje o governo é solidário, divide entre empregado, patrão e Estado. Existe sim apropriação indébita, que ele disse, bem falado, são empresas vagabundas que retiram o dinheiro do trabalhador, principalmente prefeituras, e não repassa para a Previdência Social, o Estado. Nisso você tem razão. E seriam essas as nossas considerações. Quando ele diz que o trabalhador vai pagar menos, realmente vai. A empregada doméstica de 8%, o trabalhador rural de 8% vai cair para 7,5%. Uma economia de 14 centavos ao dia, R$ 4,99 ao mês. Então, assim, é preciso fazer uma reforma? Evidentemente que sim, mas por que essa pressa e consignar toda e qualquer mazela do país atrelada à reforma da Previdência? Nós temos tempo para discutir, sentar, chamar a sociedade e nós discutirmos sobre tudo isso. Estou à disposição, queria ficar mais tempo debatendo. Que pena, obrigado gente. pelo debate. Eu sei que você está olhando para o relógio, olhando para mim, olhando para a panela lá na Ana Maria Braga. Você vai pagar almoço para nós na Nova Bressa, tá bom? Vai lá que você tem que concluir. Não sou vereador em Campos do Jordão, não. Fala, Alberto, conclui então, 1 minuto para você. Esses 13% de desempregado, quem trouxe esses 13% foi o governo Dilma e Lula, certo? Então, começa por aí, tá? Não vou esquecer. Eu concordo com ele, também não vou esquecer. Nunca vou esquecer. Não tem como esquecer, sabe por quê? Porque isso está refletindo fortemente no desemprego do nosso país. Quem quebrou o país foi esse governo, então a gente não pode esquecer nunca, certo? 13% dos empregados, exatamente isso. E um dos problemas da Previdência é exatamente isso, Vivi, ele precisa de natalidade, certo? E ele precisa de emprego. Quando você tem baixa natalidade e desemprego, você quebrou a Previdência. Ele precisa de cada vez mais pessoas entrando na base da pirâmide e empregadas. Quando você não tem pessoas entrando na base da pirâmide desempregadas, você quebrou a Previdência. Então é falido. Legal. Falido de início, tá? 30 segundos? Eu sou a favor da liberdade porque nós temos a carteira verde e amarela, a opção de escolha. Tá? Essa é a liberdade, carteira verde e amarela, tá? E na página dos conservadores tem toda a previdência lá. Entra na página Conservadores Direito a Taubaté e você vai ter toda a previdência para você ler e buscar a informação, como ele falou, na fonte, não é assim? Obrigada, Alberto. Acabou nosso tempo. Agradeço muito. Pedro Luiz já está chegando aqui com o seu programa. Uma discussão muito saudável, muito legal. Pena que a gente teve pouco tempo, porque o nível da discussão está muito legal, totalmente democrático, mas acabou o nosso tempo. Eu agradeço toda a galera da rede social. O Alberto, depois eu peço a vocês dois que, por gentileza, entrem, tá bom? Na página da Rádio Cacique Taubaté e responda a todos. Tem muito questionamento lá que eu não consegui fazer aqui, Vinícius. Então eu peço que vocês entrem e o debate continua na rede social. Eu vou último recado. Pode? Rapidinho? Um beijo pro Adão? Não, beijo não. Tá um abraço. Quero mandar um abraço para Campos do Jordão e para o meu amigo, também vereador, Cláudio Adão, que está lá em São Paulo nos ouvindo. Hoje ele está lá em São Paulo na Assembleia Legislativa. Um abraço para você, Cláudio Adão. Legal. Gente, o programa Vivi Você vai ficando por aqui. Eu agradeço muito o carinho e a atenção. A gente volta a discutir mais reforma da Previdência aqui. Um grande beijo, uma ótima quinta-feira. Leia a Bíblia, porque quem lê a Bíblia fica mais inteligente. Tchau. Amém. No seu coração. Vale Mix.
Mix é a bebida láctea que acompanha o seu ritmo. Elaborada a partir de soro de leite, Vale Mix é a escolha perfeita para repor energias e aumentar a resistência física. Disponível em 5 deliciosos sabores. Vale Mix contém proteínas e aminoácidos indispensáveis para a sua saúde. Vale Mix é da Comevap. E Comevap é garantia de sabor e saúde. Você, aposentado e pensionista, onde irá fazer seu empréstimo? Em qualquer lugar? Na primeira porta que encontrar aberta? Não, né? Afinal, dinheiro é aquela mercadoria que não tem troca. Venha para o melhor lugar da região para você fazer um excelente negócio. Kelly Dourado Financiamentos. Rua Jacques Félix, número 505, Centro.